Fala, vida boa! Seja bem-vindo à Automação com Vinho. Você já ouviu falar de PLC virtualizado? Se você já ouviu falar, fica aí porque a gente vai ter um ponto de vista diferente hoje. Você está acostumado a ver aqui no podcast o ponto de vista do fabricante, né, do pessoal que comercializa. Então, é um ponto de vista da pessoa que gosta do produto. Não que o produto não seja bom, mas que gosta do produto, que aplica. Mas agora a gente vai ver o ponto de vista do outro lado. A gente vai ver o ponto de vista de quem está na indústria e aplica essas soluções. Então, vai ser bem diferente hoje o podcast, muito bom. Fica aí, não perca não, para a gente poder ver esse ponto de vista diferente. Bom, aqui no Automação com Vinho a gente fala de tecnologia, a gente fala de automação, tudo ligado à área industrial. Sempre um bate-papo com um vocabulário simples para que você possa entender do outro lado. Você não precisa ser um especialista em automação para entender esse bate-papo aqui. Se você gostar desse podcast, deixa o like, compartilha esse vídeo aí que eu acho que vai ser bem legal. E aí vamos para frente. Bom, para começar, vou falar de um parceiro aqui do canal, que é a Orion Delta Fire. Eu vou deixar uma faixa aqui para você acessar o site, que é uma solução bastante interessante. Eles têm sistemas de SDAI, né? Sistema de detecção e alarme contra incêndio, sem fio. Então, utiliza sistemas com criptografia para transmissão de dados. Então, imagina aquele mundo de sensores que você tem na sua aplicação, ou na sua indústria, ou no seu prédio. Que você precisa passar um monte de infraestrutura, aí vai fazer uma modificação, aí toma ele mudar aquela infraestrutura. Esse sistema da Orion Delta Fire é muito interessante. É um sistema sem fio, com baterias, que você consegue instalar muito rapidamente. Então, além de você não perder tempo fazendo infraestrutura e dando manutenção, a sua obra também vai crescer muito mais rapidamente. Acesse aí Orion Delta Fire que você vai gostar. Bom, então hoje a gente vai conversar com o André Santana. Ele é engenheiro de projetos na Continental Pneus, com mais de 15 anos de experiência na indústria automotiva, especialista em manutenção industrial, desenvolvimento de projetos de automação e Lean Manufacturing. André traz uma vasta experiência em robótica e redes industriais. Ele é formado em Engenharia de Controle e Automação pela Faculdade de Ciências e Tecnologia, possui MBA em Gerenciamento de Projetos pelo Senai Cimatec. André, o que é um PLC virtualizado? Obrigado pela sua presença, André. Valeu, César. Valeu, Feijó. Valeu. Obrigado aí pela introdução. Show de bola. Bom. Então, o que é um PLC virtualizado, né? Muita gente com certeza não deve saber o que é, né? Exatamente. Então, muita gente, não todo mundo, né? A maioria dos profissionais, né, da área de automação, a gente está acostumado com a infraestrutura, né, com a arquitetura, na verdade, tradicional dos equipamentos, né? Então, foi, de repente, a arquitetura que o profissional começou a trabalhar, né? Viu na sua escola técnica, né? Lá nos primórdios, onde ele aprendeu aquele PLC, né? Exatamente. Então, normalmente pega um micro PLC, né, para treinar, para aprender a trabalhar, né? Normalmente é assim, né? Que a gente aprende. Exatamente. Compacto, né? As entradinhas em cima, as saídinhas embaixo. Exato. Então, geralmente é assim que se aprende, é assim que começa, né, a dar os primeiros passos na área, né? Então, e também, né, como a arquitetura mais tradicional, então acaba que os profissionais acabam ficando mais presos e acostumados a esse tipo de arquitetura. Opa, foi a rolha. A rolha tá. Ficam mais acostumados a essa arquitetura, mas, né, desde a década de 80, né, 86, 87 aí para ser um pouco mais preciso, já se tem aí PLCs, né, software de controle lógicos programáveis, baseados em arquitetura de PC, né, ou seja, Windows. E aí, o que é que seria isso em vias gerais, né? Imagine que você tem um hardware que seria o PC industrial, sim, substituindo o controlador lógico, por exemplo, o E7200, o E7300, o ControlLogic 5000, enfim. Sim. Em vez desses caras, você tem um PC industrial, né, com sua placa-mãe, do jeito que a gente conhece, e baseado no Windows, né, um sistema operacional para estar ali rodando o PC, e uma aplicação, um aplicativo
seria o seu PLC propriamente dito. Virtual, que está rodando ali. Virtual. Né? Entendi. Show de bola. Então, você tem ali aquele programa, né, rodando com todas as suas funções exatamente como um controlador físico. Né? Você vai ter lá uma janela, né, uma aplicação em Windows, onde você vai ter lá as funções de mres, run, stop, do mesmo jeito que tem num controlador físico. Alarmes, do mesmo jeito. LEDs de erro também, né, status, né, por assim dizer, logs de PLC foi para run, PLC foi para stop por causa disso, foi para... Enfim, do jeito que a gente do tem... jeito que você está acostumado a um PLC físico, você vai ter ele ali virtualizado. Ele vai ter virtualizado, exatamente. Vamos brindar aqui? Vamos brindar, meu caro. Joia. Obrigado. Valeu. Estrear, né? Boa escolha. Show de bola. Eu não aguento ver um Gran Reserva, não. Gran Reserva sempre é bom, bom, né? Sempre bom, sempre bom. Então... Eu gosto de um vinhozinho. Um vinhozinho é sempre bacana. Que minha esposa com certeza vai estar aí. Vai assistir o podcast depois. Você já sabe que depois para assistir com ela, você vai ter que comprar um vinho e assistir junto com ela, né? Tomando um vinho também, né? A adega tá lá cheia, né? Tá lá me cobrando para poder a gente dar vazão, mas vai dar certo. Show de bola. Então, se eu estou entendendo, assim, o PLC é como se fosse um Word, um Excel dentro do Windows ali. Você tem um outro aplicativo que é o PLC, é isso? Exatamente, exatamente. E assim, só para a gente não confundir, a gente tem o software de engenharia, né? Que seria, por exemplo, o Tia Portal ou o StepSet, e o software que é o controlador propriamente dito. Então é uma janelinha que você vai clicar ali na barra de tarefas, né? Vai estar ali mostrando um serviço do Windows que vai estar ali, se o serviço está em run, significa que aquele PLC ali ele está em run, ou seja, ele está ali fazendo o seu processamento. Então você colocou o PLC para stop, esse serviço ele para também, né? Os serviços do Windows. Sim. Então, colocou para run, o serviço volta a rodar e aí ele, enfim, está ali processando, né? O programa que estiver rodando ali dentro dele, exatamente como parece ser físico, né? Lê as entradas e segue o ciclo de scan do mesmo jeito. Então, quando você abre o Tia Portal lá, ao invés de você conectar ele pelo cabo ou pela rede Ethernet, você vai estar pode estar na mesma máquina, não necessariamente na mesma máquina, né? Mas você vai mandar descarregar num outro aplicativo, no PLC virtual. Ou seja, para quem está programando a engenharia, não muda nada. Não mudaria nada, porque você falou até bem, e a gente vai chegar ainda lá mais um pouco para frente, falar um pouco de vantagens, etc. Essa seria uma vantagem imagine, quando você está lá numa realidade de PLC físico, e aí você quer ter acesso ao programa que está ali rodando, fazer uma alteração, monitorar, etc. Qualquer coisa, na verdade, né, que você vá a fazer com PLC físico, você tem que ter um PC com o software de engenharia instalado, validado, tudo bonitinho. E aí você tem que estabelecer um meio físico de comunicação do PC de engenharia, que seja, né, sua estação de engenharia, Sim, com o PLC físico, para só aí, visto que isso tudo deu certo, tudo comunicou, tudo está bonitinho, né? Aí você consiga acessar o programa que está lá dentro do PLC, né? Estabelecer uma comunicação online, ou seja, o programa que você está ali na estação de engenharia está em linha ao programa que está ali rodando no PLC físico, e aí o circo está montado, né? sim. O parque de diversão está montado para você começar a se divertir. No PLC virtualizado, como a gente já está dentro de um PC, ou seja, você pode ter o seu software de engenharia instalado nesse próprio PC, onde o software, né, de controle, o PLC propriamente dito, vai estar, e aí você, com um simples clique, por você já estar na mesma plataforma, você consegue ficar online rapidamente, cliques, né? Muito rapidamente. Então, os times de manutenção eles gostam bastante dessa realidade, né? Uhum. Quem por um advento da vida aí sempre trabalhou com essa modalidade, quando ele vê uma realidade diferente dessa, poxa, rapaz, não, que dor de cabeça para comunicar, e eu preciso de cabo, e o Windows travou, e o software não está atualizado, e tantos pormenores, né, que acabam dificultando, e realmente pode vir a acontecer, né? É um cabo que está com um contato, enfim,
todas essas adversidades que podem vir a acontecer. E o sistema operacional, pelo que você comentou, é o Windows. É esse mesmo Windows que a gente roda no nosso notebook? Ou tem um Windows embarcado ali, diferente para o hardware? Vamos lá, a gente tem, falando de PLC virtualizado, todos os exemplos que eu vou dar aqui são de dois fabricantes, né? Siemens e Beckhoff. Certo. Ambos fabricantes alemães, que foi os fabricantes que eu tive que é contato. A sua escola. Isso, que eu tive esse contato, né, até hoje. Não busquei outros, né? E, para ser sincero, acabo que com esses eu tô bem, tranquilo. Com certeza está bem servido. Estou bem servido, então a empresa ao que eu trabalho, ela padronizou. Né? Exatamente, padronizou esses dois fornecedores, né? Esses dois fabricantes de equipamentos. Então, assim, tem aplicações que a gente tem um Windows Embedded, né? Um Windows mais enxuto, que não tem muitas das funções, né, que o Windows normal, que por exemplo a gente tem no nosso laptop, etc., né, possui, né, é um Windows mais enxuto, só para poder rodar realmente o PC, o PLC, né? Sim, o programa do virtual. PLC virtual, que inclusive, quando você existem controladores que rodam com esse Windows Embedded, e nesses casos do Windows Embedded, a gente não consegue ter o software de engenharia instalado lá. Aí a gente tem que voltar para aquele mesmo modelo, né, de ter o software de engenharia instalado em uma estação, né, em um laptop, enfim, e estabelecer conexão com o PC. Né, então, o Windows ele pode ou não ser um Windows embarcado? Não necessariamente, depende do hardware que você está colocando ali, né? Exatamente. Agora, a maioria das funções, das aplicações que eu tive contato, eu posso dizer assim que 99% delas era com Windows tal qual o nosso, entendeu? Sim. Mesmo escopo. E o hardware? É muito diferente do nosso PC ali? O hardware já é extremamente diferente, né? Eu imagino que o preço também seja diferente, né? Eu não vou falar muito aqui de preço, até porque tem meus colegas aí do comercial também que podem estar aí vendo o vídeo, essa parte de financeira. Mas é algumas vezes mais caro do que o nosso notebookzinho que a gente compra ali para... Muito mais. Algumas vezes mais caro, né? Muitas vezes, por assim dizer, né? Eu não vou polemizar não, mas sim, são muitas vezes. Chega a beirar o absurdo de você olhar assim e falar, rapaz, mas é um PC aqui tal qual, o mesmo i7 que eu tenho aqui, mesmos 8 GB de memória, o mesmo SD, o mesmo SSD, né? Não, SSD, o mesmo SSD que eu tenho aqui, enfim, né? Mas aí assim também, vamos lá. Nem tudo, né? A gente brinca e tal, a questão do preço, mas a gente está tratando, né? A gente está falando de um PC que ele foi, né? O seu hardware foi certificado, exatamente, né? Passou por muitos testes, avaliações. Exatamente, passou por testes, passou por várias. Normalmente são fanless, né? Que a gente fala, normalmente não tem ventiladores, né? Partes móveis, na verdade, partes móveis, embora muitos, sobretudo os da Siemens não tem. Quer dizer, os maiores sim tem. As versões chamadas PC Box, porque a Siemens tem a Microbox, que são menorzinhos, né? Sim. Tem os PC Box, e aí nesses PC Box, que já são um pouco maior, eles têm sistema de ventilador. Tem ventilação. Mas da Beckhoff a maioria tem sim ventilação. Agora é um PC extremamente mais robusto, entendeu? A carcaça, né? O material todo em aço, enfim, é algo bem robusto. Até para interferência eletromagnética, as proteções são diferentes, aterramento, né? Isso, exatamente. E você usa isso em trilho DIN dentro do painel? Normalmente você coloca esses PCs onde? Vamos lá. Esse modelo que eu comentei, o Microbox, ele tem um suporte para trilho DIN, em trilho DIN mesmo. Agora, esses outros maiores que eu mencionei, aí você tem que ter um suporte parafusado no próprio painel mesmo. Mas vai sempre dentro do painel. Você continua colocando ele dentro do... Continua sempre dentro do painel. Ou parafusado ou em trilho. Para ser trilho ele tem que ser leve e pequeno, né? Exatamente. Então, quando ele é maior, você já não consegue deixar ele em trilho, né? Exatamente. Porque esses outros modelos que eu mencionei, eles já são maiorzinhos. Então, aí eles já não conseguem ficar no trilho DIN. Tem que estar
parafusado no painel. E quando você tem que fazer algum acesso, alguma manutenção nele, como é que você faz? Você faz isso pela rede? Você acopla um teclado, um monitor, mouse? Como é que você faz para acessar ele? Pronto, o que é que acontece? Lá na maioria das aplicações, a gente tem teclado e mouse. Teclado, mouse e monitor, toda essa infraestrutura, né, de entrada e saída à parte, porque na maioria das aplicações, a visualização é nesse próprio PC também. E aí entra mais uma vantagem também, de, por exemplo, você ter em uma só arquitetura você ter o controle, né? Controle PLC, muitas vezes controle de eixo e visualização. Então você tem tudo em um equipamento só, né? Então o monitor ele já Se você roda um IHM incorporado, né? Exatamente. Incorporado no mesmo PC, né? Você já usa aquele monitor dele para já funcionar como IHM já e PC. funciona como IHM. Exatamente. E muitos você consegue ter o chamado Panel PC, que ele é touchscreen. Então você já efetivamente faz, né, tem aquelas funções já de IHM propriamente dita mesmo, entendeu? E para programar, bom, como você falou que você vai usar o Tia Portal, então você vai programar em lista de instrução, ladder, Graphiset, tudo normal que você já faz. O mesmo controlador, o PC, o PLC o industrial, né, virtualizado, por assim dizer, não, virtualizado, ele tem a mesma capacidade do S7300, S7200, que seja, entendeu? Para os PCs industriais também, eles também têm famílias. Então, tem as famílias mais novas que são compatíveis com o S7200 e S7500, e tem as famílias mais antigas que são compatíveis com S7300 e 400. Entendeu? Então, em termos de programação, né, qual o tipo de linguagem e tal, é exatamente a mesma coisa. Que tem em um, vai ter no outro. Vai ter no outro. Vou pegar um queijinho aqui agora. Por favor, fica à vontade. Esse queijinho vem com 2... Viu premiado. Viu premiado, é. E você está satisfeito em utilizar PLC virtualizado? Você acha que isso é o futuro mesmo do PLC? Mudar para virtualizar? Para responder essa pergunta, eu vou até tomar um vinho, né? Tomar um vinhozinho aqui. Isso aí já complica, né? Porque é uma solução bem diferente, né? E você acha que isso você acha que isso vai virar uma tendência? Não é novo, né? Você comentou que isso não é novo, não é uma solução nova, né? Inclusive, então, com relação a tempo, a Beckhoff, vamos lá, eu não tenho propriedade para dizer quem começou, quem está primeiro do que quem, né, no mercado, mas eu acredito que a Beckhoff foi precursora, sim, até porque eles são bem focados nesse mercado, né, de PLC virtualizado. Mas eles já vêm, né, tendo trabalhando com esse tipo de solução já há muitos anos. Sim. Porém, contudo, todavia, o PLC físico nunca deixou de existir, né? Embora há muitos anos nunca deixou de existir. Então, embora do ponto de vista financeiro, até por essas vantagens que a gente vinha comentando aqui, né? Você acabe tendo ali vantagens do ponto de vista de custo de projeto e etc. No longo prazo, né, acaba não tendo tanto futuro. E aí eu vou te dizer que lembra quando a gente teve aquele surto de tela azul? Sim. Chamava, né? Atualização do Windows atualização, Blue Screen of Death, né? A tela azul do Windows, tela azul da morte, né? Então, imagine que você tem lá, né, sua aplicação, né? Você está lá com sua empacotadora, sua extrusora, enfim, sua máquina lá na sua indústria, né? Produzindo o seu produto, X mil produtos o dia. E um belo dia acontece de um hacker ou alguma coisa, né, enfim, afetar o seu PC. E aí? Sua linha de produção, né, sua máquina propriamente dita, né, suas entradas, saídas, controlador, enfim, tá ali todo, digamos assim,
exposto a esse tipo de situação, né? Então, de uma forma ou de outra, acontece um risco. Claro que, devido a cibersegurança, todos esses temas que estão bem alta, né? Vamos botar aí de uns 5 anos para cá, mais ou menos. Né? Se bem que eu não sou a melhor pessoa para estar falando assim de tantos tópicos de TI, mas ao que eu acompanho, de uns 5 anos para cá, 4, 5 anos para cá, acabou ganhando uma força muito... Fortalecendo, né, o setor de TI de dentro. TI, cibersegurança acabou tendo um boom, né? Começou a ficar muito forte isso. E aí você compara com a realidade oposta. Se fosse um controlador, um i7.200 a 1.500 que seja, na mesma estrutura, rodando, você estaria livre, né, dadas as proporções, né? Pelo menos você estaria mais resguardado com relação a estar exposto a esse tipo de evento, né? Enfim, né? De você perder produção, de você parar seu processo. Ou seja, o ponto negativo que eu só estou entendendo aí, está me colocando que pelo fato de ser Windows, você tem as vantagens e as desvantagens de ser um Windows, né? Exatamente, né? exatamente. Então, a descontinuar, porque a Microsoft, de tempos em tempos, vai descontinuar o produto, né? E vai deixar de dar suporte, atualização. E se fosse com certeza você tem lá na sua planta lá um S7 1300, se vacilar até um 200, não sei se aí talvez não tenha mais, mas um 300 e um 400 com certeza você tem rodando na sua planta. Com certeza tem. E se fosse... 300 tem 400 lá de 20 anos rodando sem problema nenhum. E você vai achar Step 5 rodando em muitos locais, em muitas indústrias aí, rodando o Step 5, por exemplo. Né? Então, esse problema do Windows, a desvantagem é que ele não tem uma vida tão longa assim, né? De termos de software. Exatamente. E eu tenho... Eu acredito que, com o passar do tempo, as empresas de tecnologia, se tiver alguém de tecnologia aí que me perdoe, me corrija, mas ao que eu tenho observado, eles descobriram a fórmula mágica de ganhar dinheiro, né? Então, a velocidade com que se atualiza as coisas, vamos botar aí de 10 anos para cá, tem aumentado bastante, entendeu? Então, veja, o ciclo de vida do Windows XP, sim, do Windows 95 e 98 que eu alcancei, nem se compara com o ciclo de vida, por exemplo, do Windows 10, do Windows Vista. Nem se compara. O Vista já foi faz tempo. O 10 eu nem sei, se a gente for procurar aqui agora, para quando é que ele vai ser, né? Daqui a pouco o 10 está indo... Pronto, o Windows 10 é um exemplo. O 7, por exemplo, 7 e o 10 é um exemplo bem bacana. O ciclo de vida deles foi bem curto, né, com relação a outras versões do Windows. Então, o que eu tenho observado é que, ao longo do tempo, o ciclo de vida dos sistemas operacionais está reduzindo. Então, imagine que você tem... Vamos colocar aqui 2 cenários. Mesmo cenário hipotético que eu coloquei de você ter lá uma extrusora lá na sua planta. Você tem uma extrusora, como eu falei, lá a gente tem extrusora rodando nas 7.400 desde sempre. E, se você não quiser, claro que também, vamos lá, os fabricantes de automação também atualizam esses componentes, certo? Certo. Então, só que... se você for comprar hoje no fabricante um 300 e 400, você não acha mais, né? Entendeu? Então, o ciclo de vida deles, eles também têm tudo tem um ciclo de vida, né? Certo. Então, mas com certeza é bem mais longo do que o sistema operacional, né? Muito mais longo. Um 1.200, 1.500 já está no mercado há alguns bons anos aí e você ainda vai continuar comprando ele. Isso. E se você não quiser fazer tanto... se você não quiser fazer modificações na sua máquina, não. É uma máquina pequena, uma máquina compacta. Do jeito que está aqui, eu quero que ela fique aqui operando 20, 30, 40 anos, para mim tá ok. Beleza. Vai ficar lá, meu amigo, esquecida. O sistema de automação foi lá comissionado, projetou, comissionou, instalou, tá lá. Tocando pau sem problema nenhum. Agora, se você tiver com controle virtualizado, isso já não dá para acontecer, entendeu? E aí a gente vai cair nessa celeuma, né? Usar essa palavra aqui, celeuma, de você estar tendo que atualizar. É um patch do Windows. Fora isso, né? Eu ainda nem comentei dos patches.
Porque uma coisa são as versões, mas a patch de segurança fulano, tá o tempo todo. O Windows sofre bastante atualização, né? Então, seu sistema de controle, né, de elétrico, né, digamos assim, comando elétrico está ali exposto a algo que é de TI, né? Algo que é de sistêmico, digamos assim, né? Então, Não. essa é uma E desvantagem do você Windows. deixa essas atualizações do Windows de forma automática? Você deixa ele manual? Como é que Vamos você lá. trabalha normalmente com isso, com essas atualizações aí? Tem algumas atualizações que aí realmente precisam realmente parar, né? O Windows precisa ser Reiniciar? reiniciado e outras que não. Mas a maioria, enfim, você tem que parar seu controle. E aí, boa a sua pergunta, porque você tem fabricantes, eu não vou, né, dizer qual é qual, mas tem fabricantes que eles possuem o controle do PLC no kernel do Windows. Então, se você reinicia o Windows, seu controle de PLC não para. Mas um outro, se você reinicia o Windows, ele está ali 100% atrelado ao Windows. Então, o Windows reinicia, ele também vai para stop e vai para RAM. Então, imagine, você tem que atualizar um patch do Windows que seja, você vai parar a sua máquina. Entendeu? Então, Sim, vai você vai ter que mandar parar, é seu um outro. CPU para stop, vai ter que programar, etc. Um outro. Não, bem que o programa vai subir, né? Normalmente como uma CPU física, né? Se uma vez você descarregou e está lá na ROM, ele vai seguir o mesmo processo. Ela vai desligar, vai pegar da ROM, vai jogar na RAM e vai colocar, o programa vai rodar novamente. Mas você vai para stop, né? Pelo menos você vai ter que Sim. desligar e ligar de novo. E no outro caso não, ele acaba rodando ali meio que em paralelo. Mas se você realmente desligar, aí realmente ele vai para stop. Você consegue fazer hot standby com CPUs virtuais? Botar duas CPUs? Tem alguma aplicação desse tipo? Não necessariamente que tenha lá, né? Mas, assim, Não, se é possível fazer esse tipo de solução, não, nunca vi. nunca fazer um. Nunca vi essa E como é que fica esse aplicações I/O? lá assim, E não. os seus I/Os, como é que ficam? Todos os seus I/Os Bom, tem boa que ser pergunta também. tudo remoto, né? Tudo remoto, tudo remoto. Aí é interessante porque no PLC físico, vamos supor que você tem lá uma CPU 317 2DP, que você não tem, você já tem nativa duas, ou você já tem nativa a porta DP, né, Profibus, mas você não tem Ethernet. Aí você deseja fazer uma aplicação, colocar mais um escravo lá, Ethernet. Aí o que é que você tem que fazer? Cartão de expansão, Ethernet, né? Profinet que seja, e aí você consegue conectar lá seu escravo. Mas, aí trazendo para a realidade do virtualizado, é um PC, né? Então, PCs, a gente precisa do que na placa-mãe? Placas de expansão, cada placa de expansão para o seu para sua para a rede que você queira, né? Então você vai ter lá quero uma aplicação em um escravo Profibus. Então você vai ter que comprar uma placa Uma placa Profibus. Profibus para Você poder. coloca lá a placa Profibus offboard, né? E aí você tem Sua seu. porta DP disponível ali, né? Exatamente. Ethernet. Aí a Ethernet tem um detalhe interessante, que o PC, via de regra, algumas placas mães, né? Você já tem uma porta RJ45 ali nativa na placa-mãe, né? Onboard. O que é que acontece? Você pode configurar aquela placa, aquela porta, na verdade, para ser o seu mestre Profinet para Siemens, né? Ethercat para backoff. Sim. E aí você configuraria ela, aí ela deixa de ser utilizada pelo Windows e passa a ser utilizada pelo controle de PLC. Onde é que você aplica normalmente o PLC virtualizado? Para que tipo de soluções são mais adequadas? Ou Acho que não acaba não tendo essa. Aplica em tudo quanto onde você aplica um PLC físico, você consegue aplicar um PLC virtualizado? Onde. Tanto que a gente tem máquinas que elas têm o mesmo estilo de máquina com PLC virtualizado e com PLC físico também. Enfim, como eu disse, você consegue, né, fazer ambas aplicações para, enfim, determinar. O tipo
de maquinário, né? A aplicação meio que não vai definir. Para esse aqui não dá para aplicar o controle virtualizado. Meio que como Não existe isso. não tem. PLC, PLC, enfim. E PLC, Claro, dadas digamos assim, dadas as proporções, né, de ambiente, tudo isso tem que ser levado em consideração. Imagine uma plataforma. Eu acho que ninguém vai colocar um PC industrial para estar lá em fazer um controle de plataforma, né? Então, enfim, o ambiente é bem insalubre e tal. Então tem outro, eu acho que assim, essa questão do ambiente em que o componente vai estar instalado de repente possa ser né, possa colocar alguns riscos aí em volta. Mas as aplicações que eu tive a oportunidade de trabalhar, tanto faz. Você vê alguma diferença na vida útil do equipamento, assim, fora a questão da vida útil do sistema operacional, mas você vê alguma diferença de vida útil de um hardware, de um 1200 físico para um virtual, em termos de hardware? Ou seja, o microbox lá que você usa tem uma vida útil diferente de um PLC físico, não? Em termos de hardware? Ao que eu tenho acompanhado, sim. Acaba Sim. que é como se as placas do IPC, né? Não sei, aí eu não tenho propriedade para falar nesse sentido, mas a impressão que eu tenho, né, de contato e acompanhar intervenção, e, enfim, MTBF mesmo dos equipamentos, os equipamentos virtualizados, né, o PLC virtualizado, ou seja, o hardware IPC, ele sofre mais do que os hardware, o PLC hardware mesmo, né, o PLC sim. físico. Uhum. Acaba que a gente tem mais incidência de problemas. Eu não sei se enfim, porque tem uma miscelânea de placas ali, enfim, X placas de entrada e saída, né? X placa de rede disso, placa de rede daquilo. É um PC, né? É um PC, né? É um PC. Como eu digo, é como se o PLC físico ele foi projetado para aquilo ali, né? Para estar em ambiente industrial e tal. Eu já vi PLC rodando mais de 20, 25 anos rodando e o cara tá ali firme e forte. Você só vai tirar ele mesmo porque você quer modernizar um monte de outras coisas, né? Você quer aproveitar a oportunidade e vamos fazer um monte de modernização, né? Mas se você deixar ele ali... um PLC, o PLC é caro, né? Se você comparar com um PC normal, convencional, um PLC é caro, mas é um hardware extremamente robusto, né? Essa diferença tá aí, né? Mas você já me falou assim, ó, a vida útil, o MTBF dele é um pouco menor. O hardware, em termos de preço de uma CPU, é mais caro provavelmente do que um hardware de, né? Do que um hardware convencional, né? PLC físico. Quais são os desafios quando você vai iniciar um projeto aí com um PLC virtual? Normalmente, quais são esses desafios que você enfrenta lá que você talvez não tivesse que enfrentar num PLC convencional? Ou o seu projeto não muda pelo fato de ser virtual? Não, aí muda com certeza, mas justamente todos esses desafios relacionados à TI, provavelmente dito, né? Placa, enfim, toda essa interface de configuração do Windows, todo esse trabalho com Windows que você não teria, né? E, enfim, configurar placa por placa, né? Ter todo esse cuidado do Windows, Sim. Né? Você não teria isso com o PLC físico, né? PLC físico que você colocou, o programa PLC vai ser o mesmo, tanto para um lado quanto para o outro. A mesma lógica que você vai fazer em um, você vai ter que fazer no outro, né? Então, o que é que vai ser adicionado comparado com um e o outro? É toda essa interface de Windows que você vai ter que você vai ter que se preocupar com isso, né? Que no outro lado, não, você não tem que se preocupar nesse ponto de vista, entendeu? E dá mais trabalho de configurar do que, consequentemente, dá mais trabalho de configurar do que o normal, né? Exatamente. Você ligou o PLC, espetou, botou o IP nele, descarregou. Exatamente. Seus retrofits aí estão saindo mais de um PLC convencional para virtualizando ou tá pegando mais os virtuais e indo pro físico? Ou se mantém? Como é que tá normalmente os seus projetos aí, seus trabalhos de... Vamos lá. Ano passado a gente teve um projeto que foi justamente
a gente fazer o caminho inverso, né? Nossa matriz, ela, né, a engenharia como um todo, ela tem observado que a gente tem sofrido muito, né, com relação a todas essas preocupações com relação a cybersecurity, enfim, essas milhões e milhões de atualizações de Windows que a gente tem, enfim, né? Então, é, eu vou falar sobre a corporação que eu Sim, faço sim, parte sim. hoje, né? Lógico. Lá, hoje, a tendência é que a gente faça o caminho oposto, que a gente deixe cada vez mais de ter o PLC virtualizado, justamente para não estar sofrendo, não estar exposto a todas essas adversidades, né, do ponto de vista de TI, né, e comece a voltar back to basics Sim. ao PLC físico. Então, ano passado a gente fez um projeto que a gente removeu um PLC virtualizado, né? Tirou o IPC, né? Tirou o IPC com o PLC consequentemente virtualizado e a gente colocou um E7500 no lugar, né? Para fazer o controle da máquina. Então, enfim, eu acredito que é o caminho, né? Que pelo menos hoje tá se mudando, tá se seguindo, né? Embora o futuro é uma interrogação, né? A gente tem muita certeza. Pode ser que de repente a Microsoft, sei lá, cria alguma solução diferente que faça com que os fabricantes de máquina, né? Os usuários, né? Os clientes acreditem mais, né? Nas soluções virtualizadas e de repente voltem de novo. Opa, vamos voltar de novo para o que estava, né? Mas, sinceramente, acredito que o caminho é realmente voltar para o básico, back to basics e voltar a ter PLC físico, mais confiável, que vai ficar ali rodando por 20 anos Sem ter dor de né? cabeça, né? Sem ter dor de cabeça, sem ninguém tocar, né? Com a confiabilidade em termos de manutenção melhor, né? Enfim, você colocou o PLC ali, vai ficar ali anos, como você falou, né? Os exemplos que a gente tem são esses, né? Que você deixa ele lá funcionando e zero problema, né? Desliga e liga ele 300 vezes, zero problema. Agora desliga e liga o IPC várias vezes. Uma hora o Windows corta. Abre o bico. E até interessante que aí, para esse tipo de situação, bom até eu ter falado isso que eu lembrei, a Siemens, a UPS da Siemens, ela tem uma configuração, tem um software, né, uma aplicação para a UPS, né, para que ela desligue o Windows com segurança uma vez que ela perceba a ausência de tensão na alimentação do Ela PC. faz uma parada segura, né? Na verdade. Então você entra num Isso. sistema de parada segura, né? O que é interessante, na verdade. Para você Muito fazer uma parada segura na interessante. planta, né? Muito interessante. Então, imagina, você tem lá sua extrusora e aí você tem um surto, né? Você caiu a tensão de alimentação do IPC. Caiu a tensão, o PS reconhece isso, né? Obviamente. E aí tem uma comunicação serial entre a UPS e o PC via USB. E aí, então ele, né, tem essa comunicação aqui, esse softwarezinho dele percebe isso e entra em Informa o contato PLC. ao Windows. Ele desliga Tá. E manda o Windows. Entendi. isso, ele faz a proteção do software do IPC, do PLC virtualizado, propriamente dito, e o Windows, porque a preocupação também é com o Windows. Então, se você desliga o Windows repentinamente, o que é que acontece? Com isso que ele corrompe algum arquivo, né? Exatamente. E aí você corrompe o Windows, o que é que acontece? Perdeu sua aplicação. Corrompeu o Windows, tela azul, um abraço. Tem que colocar o Windows de novo, enfim, né? O downtime aí já passa a ser muito maior, né? Pronto. E aí eu tô falando de coisas aqui, tô lembrando de mais e mais situações, né? Que você tem que ter, por exemplo, também o cuidado de, além de você ter que manter o backup do seu programa de PLC, você tem que ter também atenção até o backup do seu sistema operacional. Porque imagina, você queimou o SDCD, o SSD. Sim. Perdeu o Windows, e aí?
Você tem que ter uma imagem você do tem que ter Windows uma imagem do novamente. Windows para poder descarregar novamente no... Exatamente. Do jeito que estava rodando antes. E aí, É entendeu? mais um backup para você fazer, né? É, mais um backup para ter, mais Para um cuidado que gerenciar. tem que ter, gerenciar tudo isso, enfim. Então, é, tem seus pormenores, né? E aí, só para fechar a outra pergunta, no caso do PLC físico, você não tem nada disso, né? Então, você acaba eliminando aí bastante. Você vai fazer o backup da aplicação que está descarregada lá no PLC, né? Um abraço. Que você já faz há muitos anos, né? E que de repente você pode ter isso até naquele cartão, no Sim, SD. pode ter no cartão SD, né? Para descarregar novamente. E aí? Não precisa nem de Computador, né, computador para poder você colocar. Porque vamos lá. No final de tudo, o que é que você quer? Que a sua máquina lá Não volte a pare, funcionar. que sua fábrica não pare. Exatamente. Que seja, saindo um pouco do exemplo de fábrica, vamos supor que você tem lá enfim, uma máquina CNC ou enfim, algum outro tipo de aplicação que tem ali o PLC. No final de tudo, o que é que você quer? Que aquilo ali realize trabalho, meu amigo. Transforme alguma coisa, né? Você tem um controle para poder fazer uma transformação ali no final. Seja dobrar ferro, extrudar um material, um polímero, borracha, que seja, mas no final você quer realizar trabalho e rentabilizar isso aí, né? No final tudo acaba nisso aí. Com certeza vai ter uma pergunta aqui no comentário, mas se fosse Linux não tinha esse problema. Com certeza vai ter, né? Vai ter uma pergunta aqui, o pessoal. E aí, mas por que não é Linux? Né? Se fosse Windows, não, é Windows, né? Esses comentários que a gente está acostumado a ver, mas não é a realidade, né? A realidade do ambiente industrial não é Linux, né? Para o usuário final, né? Não é que eu tenha conhecimento, né? Enfim, hoje. E até porque, aí falando de Beckhoff, eles têm uma parceria bem antiga. Inclusive tem uma foto emblemática de Hans Beckhoff apertando a mão de Bill Gates. Né? Inclusive o software de programação deles, né? O nome do PLC físico, do PLC virtualizado dele é TwinCat, né? Que hoje está na versão 3, já foi a 2 aí há alguns anos. Hoje eles já estão no TwinCat 3. E aí o Win do TwinCat é de Windows, entendeu? Então tem toda uma similaridade aí. Enfim, pode ser que tenha outros fabricantes que já estejam, né, estudando utilizar o Linux de repente para ter, né, de repente uma plataforma em termos de sistema operacional com um pouco mais de confiabilidade, né, um pouco mais de robustez de repente, né, sucessão na verdade não sucessão, mas vulnerabilidade, né, em termos de cyberataques, enfim, né, atualizações, instabilidade também, né, porque imagine todos esses problemas que a gente tem com Windows convencional, é o mesmo Windows, né, então você acaba tendo problemas também no ambiente industrial. E quando você vai dar manutenção naquele PC ali, né, no final, isso continua com a TA ou isso vai para a TI? Quem é que vai fazer essa atualização de patch? É a TI ou é a TA? Excelente pergunta, né? Para isso, a gente acaba tendo que se faz necessário que você acabe tendo profissionais que consigam estar ali naquele meio termo, né? Eu gosto muito muita gente que vem de TI e acaba trabalhando com automação, né? Eu, enquanto criança, né, meu início nessa área de tecnologia foi com manutenção de computador. Né? Então, eu acabo tendo um pouco mais de facilidade. Mas imagina um eletrotécnico que trabalhava né, na área de alta potência e aí começou a trabalhar com automação e se vê nesse meio, né? Nesse ambiente. Para o cara vai ser uma loucura. Não informar, não. Computador, Windows, patch, não. Clica dali, arrasta, não. Instala, avança. Para o cara está acostumado com comando, com fio, cabo, né? Contato. É uma realidade muito difícil para o cara, né? E ruim.
Então, o cara tendo que trabalhar nesse tipo de ambiente é bem complicado. E aí eu posso falar até um pouco da minha experiência, né? Quando eu trabalhei na Ford, antes de estar onde eu estou. E foi novo para mim também, lá no início. Então, Você já usou o PLC virtualizado lá também? eu comecei a ver PLC virtual. Não, na Ford não. Na Ford não. Mas eu conheci PLC virtualizado lá onde eu estou, né? Uhum. E foi uma quebra de paradigma muito grande quando eu vi, né? E comecei a enfrentar essas dificuldades. Sim. E aí foi... Essa briga entre TI e TA é eterna em todas as empresas, em todos os lugares, né? Exatamente. E tem que atualizar. Desce uma diretriz do TI, ó, tem que atualizar isso aqui. E eles são Vem lá da cobertos de Alemanha. razão. E vem lá da Alemanha, não vem nem daqui, né? E eles estão cobertíssimos de razão. Porque não deixa de ser um PC. Independente da aplicação que se tenha, não deixa de ser um PC. Ali, né? Então você tem que, né, ter todas as diretrizes de proteção, né, cibersegurança. Tem que trabalhar todas essas questões. E aí chega para você e fala, não, vamos ter que desligar aqui a máquina para poder fazer a atualização XPTO. E aí tem que fazer, entendeu? Tem que acontecer. Não tem para onde correr. Mas voltando para esse ponto de manutenção, eu lembro como no início, vamos lá, né? No meu início eu trabalhava com informática. Lá, sei lá, em 14 anos, né? 13, 14 anos. Então, o primeiro dinheirinho que eu ganhei na vida era consertando o computador de vizinhos, né? Fiz um curso de manutenção de micro, né? Há muitos anos atrás, né? Meu pai via que eu gostava, tal. Sim. Eu conto até essa história em outro podcast que eu participei, que como eu era bem franzino, hoje eu tô gordo pra caramba, mas como eu era mais franzino, eu Oi, pensava... nós. Depois que casa, né? meu irmão, não tem pra onde ir. Eu falava assim, rapaz, eu sou franzino pra caramba, eu não vou aguentar pegar peso, pô. Tem que fazer alguma coisa que me favoreça. E aí, eu comecei a trabalhar, né, com manutenção de micro e tal. E quando eu migro para essa área de automação, eu falo, ufa, fugi de sair agora. Agora sim. Um negócio melhor, né? E aí quando eu me deparo com essa situação, quando eu mudei de empresa, eu falo assim, rapaz, velho, olha eu de novo aqui. Eu aqui de novo. Dando uma de técnico de informática. Pô, eu sou de automação, rapaz, elétrica, comandos, né? Automação, não quero saber de coisa de TI. E hoje nós, né, da área de automação, estamos, na verdade, dando um braço a torcer, que a gente está agora tendo que voltar cada vez caminhando para o lado, né, de TI, né? Então, até as linguagens de programação, enfim, então a gente agora está fazendo esse caminho. E quando eu comecei a trabalhar aí, falando um pouco do ponto de vista de manutenção, eu falei, rapaz, ele de novo, memória, borracha de memória, Eita, você me lembrou unidade agora. de disco, tudo Já passei muita borracha em memória. Placa, e tira a placa, coloca, eita, como é que faz diagnóstico de placa, né? Um cartão de entrada, de saída que seja, você faz diagnóstico, você, né? Vamos lá, é mais tranquilo de se fazer esse diagnóstico. Não que você não consiga fazer numa placa, né, eletrônica, mas das proporções para um cara que é da área de comando, né, da área de elétrica, né, propriamente dita assim, acaba sendo um pouco mais desafiador, né, mais angustiante. Sim. Você está fazendo você está se vê nesse ambiente, né, desafiador, de você estar de novo, placa e tal, e Windows, e instala, e remove o programa, e voltar a ter aquela, digamos assim, aquela performance, né? aquele trabalho de técnico de informática propriamente dito, entendeu? Aí você fala, pô, eu estudei automação para me livrar disso e não tô conseguiu. voltando. Exatamente. Você começou porque a sua família já veio dessa área da engenharia? Ou como é que você foi para essa área aí de automação? Rapaz, é engraçada essa história, mas no passado, o SESI Senai tinha um programa chamado EBEP, né?
onde você fazia o ensino médio no SESI, depois você ia pro Senai. E aí, como eu vim da área de informática, né? Consertava computador e tal, etc. Então, quando eu entrei no Senai, e aí, esse modelo é um pouco diferente da escola técnica do Cefet da época. Enquanto no Cefet você já escolheu o que é que você queria fazer, no modelo do SESI Senai, você só iria saber o curso que você ia fazer lá no final, no segundo ano do ensino médio, né? E aí, engraçado, que eu queria fazer desenvolvimento de software. Queria ser da área de informática, meu amigo. Entrei focado, super focado em fazer desenvolvimento de software. Só que aí, quando chega no segundo, chegava, né? Que esse modelo não existe mais, enfim, mudou pra caramba. Mas quando chegava no segundo ano, eles faziam um ranking, né, das melhores notas e também o Senai fazia uma pesquisa de mercado para ver quais os cursos que estavam, né, com maior necessidade de mercado, enfim. E aí, justamente nesse ano que foi o que aconteceu, saiu o curso de desenvolvimento de software. Quando na minha vez saiu o desenvolvimento de software, entrou mecatrônica. E aí, quando entrou mecatrônica, saiu o desenvolvimento de software, eu falei, rapaz, velho, Eu queria tanto desenvolvimento de software, que né? loucura, velho, rapaz. Aí quase que eu fui parar em gráfica, aí, porque eu mexia muito com edição de fotos, né? Trabalhava com isso também, gostava também na época. Descobri o Photoshop, pô, descobri Photoshop então lá nas primeiras versões. E aí, né, fiquei naquela tal, tentando correr, mas falei, aí teve um colega que chegou para mim e falou, rapaz, já que você ia fazer, e a gente conversava bastante, né, que ambos iriam fazer desenvolvimento de software. Aí ele falou assim, rapaz, eu vou fazer mecatrônica, véio. Porque mecatrônica, pelo menos tem um pouco de programação. Então, eu vou seguir para mecatrônica. Você aí escolhe o que você vai fazer. E eu tinha cabeça de adolescente. Na minha cabeça, eu falava, rapaz, mecatrônica é coisa de maluco. Eu não vou fazer mecatrônica que eu não sou doido, eu não quero ficar maluco. Mas aí teve, né, professores, né, que me incentivaram a falar, rapaz, não, mas você é bom, pô, mas você estuda, tal, você é esforçado, tal. Vá, rapaz, vá que vai dar certo, tal. E graças a, né, ainda bem, deu tudo certo. Fui para fazer mecatrônica e aí não saí mais, né? Me encontrei, realmente a área que eu gosto, né, acho bacana, tanto que depois quando eu fui fazer engenharia, eu não quis fazer engenharia elétrica. Continuei fazendo, né? Foi para automação e controle. Continuei na área de automação que Mas a é o que eu gosto sua primeira realmente. experiência no trabalho foi como? Foi em Com- que empresa? Foi na área já de automação que você começou a trabalhar? Isso, já na área da automação. Eu comecei a trabalhar na Ford, Ah, né? você já começou na Ford. Comecei já na Ford. Comecei. Começou bem. Fui abençoado. Comecei bem Sim. inclusive no prédio do Body Shop, né? Que para quem já no canal aí pode ter alguns que já tiveram esse prazer ou desprazer de atuar lá, então sabem do nível de exigência que se tinha, né, no prédio do Body Shop. E aí foi lá que eu comecei, né, dei os meus primeiros passos. Comecei a trabalhar no terceiro semestre do curso, eu fui contratado lá. Na época, o coordenador da época, Silvonei Serafim, que fica um abraço aí para Silvonei, que me deu a oportunidade. Né, no terceiro semestre falou, vou te dar oportunidade, mas conclua seu curso lá, viu, rapaz? E aí eu entrei realmente como profissional, né? Já carteira assinada, tal, enfim. Aí depois concluí o curso tal, e aí fui seguir a A gente teve um carreira. podcast aqui com o Dário Kovacevic. Ele Sim, falou como é que Dário. funciona esse chão de fábrica na indústria automobilística aí. Ele falou bastante, justamente, falou bastante do Body Shop também. Eu lembro de Dário. Ah, você lembra de Eu lembro. Dário? Pois é, então é um ambiente bacana de desenvolvimento pessoal. Vamos colocar assim, né? Sim. E você aprendeu muito lá nessa indústria Aprendi automobilística. bastante. Aprendi bastante porque o nível de automação que a gente tinha lá no Body Shop era a Ford de maneira Sim. geral, né? Mas no Body Shop a gente tinha um nível de automação sensacional. Você vê em 2012, né? Se não me falha a memória, em 2012 a gente já tinha
a internet IP rodando lá. Sim. Entendeu? Então, veja aí, tem empresas que até hoje Não coloca. estão um passo atrás, né, desse nível de automação. Né, E essa de migração aí da tecnologia. indústria automobilística para pneus é muito diferente? Como é que foi? Foi Não, muito não. diferente? Ou você já estava descolado, já Já estava estava... descolado, já estava tranquilo já. Foi tranquilo também. Agora, é, assim, do ponto de vista de automação, de tecnologia, Isso, no termo de tecnologia de automação. não mudou, não acaba não mudando tanto, porque Pode mudar o fabricante, né? Porque um vem a é escola americana, outro vem a escola alemã. alemã, né? Então muda nesse sentido. Mas tirando essa parte, né? Tirando essa parte, não, lá a gente também tem um nível de automação bem bacana, né? Em termos de redes industriais, né? A gente tem algumas aplicações com robótica industrial também. E digamos que eu trabalho né? Comecei a trabalhar lá em uma parte da fábrica que tem um estilo, né? Uma característica de manufatura bem parecida com o body shop. Então, acaba que eu, né, me mantive ali em um ambiente que eu já tinha, pelo menos no início, né, que eu já tinha bastante familiaridade, então foi bem tranquilo. Agora, do ponto de vista de processo, aí sim, eu, é, eu acho que assim, modéstia à parte, eu acho que eu tô para ver processo industrial mais complexo do que aquele ali, meu amigo, porque enfim, são milímetros de precisão que a gente tem que ter em vários aspectos. E fora que a gente está trabalhando com item de segurança, né? Então, imagine, a única parte do carro que está em contato com o solo é o quê? É o pneu, É né? o pneu. Então, só daí você já imagina o nível de, né, de criticidade, o nível de rigidez, de precisão, né, de me falha a palavra aqui Certo. agora, de requisito, né, propriamente dito, que você tem que ter nos produtos, né? E o processo é bem complexo, digamos assim. E o, Eu estou para dizer que é e mais o, complexo do que o processo de fabricação de carro em é mesmo? si. Eu ia dizer que era o Exatamente. contrário. Não, até Mas porque tem muita química envolvida, tem muita parte de processo contínuo também envolvida. E eu já enxergo o processo de manufatura de carro, né? Fabricação da montadora, um processo mais. Enfim, é um Lego, né? Que você vai montando ali, não tem lá tanta precisão. Lá você tem que estar vendo viscosidade, né? Você tem que estar. Se preocupa com a adesividade do material, enfim. Começa a ter. Porque borracha é uma coisa viva, meu amigo. Hoje está de um jeito, amanhã está de outro, conta a pra gente aí como temperatura é que é o altera. processo de fabricação de um Então, pneu. O Dário já explicou como é que produz um carro. Como é que começa um pneu aí? Como é que um pneu é rapaz, produzido? Quais são as etapas aí? Rapidamente aí. vou tentar Resumindo. resumir aí o resumo do resumo do resumo, mas basicamente você tem que ter, você tem que fabricar, né, fazer uma mantas de borracha e aí para você é, ter a manta de borracha você tem X, aí eu não vou entrar muito no detalhe, né? Sim, Até sim. por questões óbvias. Mas você tem a borracha propriamente dita, que você tem X componentes químicos, né? Misturados. Certo. Aí você coloca tudo isso, mistura de alguma forma para poder mistura e extruda para você ter a borracha propriamente dita, né? E aí você tem vários, né, tipos de borracha, X tipos, também não vou entrar no Sim, que aí você detalhe. entra. A mistura muda também, os percentuais, etc., de acordo Isso. com a borracha que você quer produzir, né? Isso. E aí depois você monta, né, o pneu propriamente dito. Cada tipo de borracha vai ter uma função, né? Então você literalmente você vai montar, né? Você vai construir e montar o pneu, né? A borracha que está do lado é uma, a borracha que está na banda de rodagem é outra, né? Você tem uma manta de material têxtil ali pelo meio, também não posso entrar tanto em alguns detalhes, né? Enfim, posso dizer a você que tem vários tipos de produtos ali envolvidos para você no final de tudo ter o pneu. Uhum. E aí depois no final você assa e pronto.
não vou entrar, não posso entrar tanto nisso. Sim. Não é. Mas é mais assim, como é que é a linha, né? Como é que chega a borracha e como é que sai. Nem chega a borracha, na verdade, né? Chega o nego de Chega fumo. só os químicos, né? Nego de fumo, enfim. Né? E aí depois, no final, depois de você ter esses N tipos de borracha, você vai montar, literalmente montar. Imagine você montar a borracha. É um negócio e milimetricamente posicionar cada pedaço da borracha, né, para depois você inflar, enfim, é bem interessante. Eu particularmente, né, acho que é bem mais complexo do que o processo de carro. De carro é basicamente posicionar. Montar peças. Você já recebe as peças prontas, né? Isso. Claro, você tem que conformá-las, né? Se tem chapas, você conforma as chapas. E aí você lá no tem body shop não, né? Você tá criando, mas sim, depois a montagem final é mais encaixar componente, né? Exatamente. É posição, ó. Isso aqui vai aqui, isso aqui vai aqui, isso aqui vai lá. Pronto, sobe, solda, né? E aí, né, falando mais do body shop, né? Solda. Posiciona, solda. Nesse passo as chapas já estão conformadas, né? Já vieram conformadas, já foram conformadas na verdade. Não, posicionou, soldou tudo ali e tal. Depois é um Lego, montar e tem, claro, né, pessoal, também não tô, né, cada processo tem seu nível de complexidade, mas Sim. particularmente falando, assim, eu acho que pneu é complexo demais, cara. É muita coisa que envolve. E lá a gente tem calandras, lá a gente tem extrusoras, né? Enfim, tem uma miscelânea de tipos de maquinário, né? Tipos de processos industriais. Enfim, é bem interessante. Esqueci de comentar alguma coisa aí? O que eu esqueci de perguntar aí? Não, acho Perguntei que um bocado, falei tanta coisa, não, mas acho que a gente conseguiu, né? Pelo menos passar aí, né? Sobre alguns tópicos com relação a PLC virtualizado, né? Que foi o nosso tema principal. Conseguiu falar, né, de aspectos de manutenção, né, dificuldades que a gente enfrenta ao trabalhar com esse tipo de solução, né, mas enfim, acho que a gente conseguiu cobrir bem aí os pontos, né, com relação às PLCs. E enfim, é bom você ter falado, que eu lembrei de um outro ponto, né, que é uma vantagem, na verdade, né, que é você hoje em dia, com o advento das indústrias 4.0, você tem cada vez mais sistemas relacionados ao TI, né, atrelados à automação. Então, você tem uma solução onde você tenha o seu controle mais próximo e integrado em um só equipamento de TI, que o PC é um equipamento de TI, e isso vai trazer vantagens também, né? Então, nem tudo... Enfim, é uma balança, né? Vai ter... tem um lado positivo e negativo para tudo, né? Exatamente. Nunca tem um lado... Nunca tem um lado só, né? Porque, por exemplo, nesse projeto que eu comentei, onde a gente tirou a Microbox, né, o PC industrial, e entrou com o PLC físico, nessa máquina a gente ainda continuou com um IPC. Só que esse IPC ele ficou agora 100% dedicado para aplicações de IRMP, né, de sistemas de manufatura, né, os chamados MES, não é isso? Então, todo esse software de gestão de manufatura ainda continuou nesse PC, só que agora ele ficou o quê? Segregado do controle da máquina. Então, agora tem uma atualização, tem isso, tem aquilo, não vai mais afetar o controle da máquina. A máquina vai continuar lá produzindo, vai mudar, né? Mas, por conta desses adventos, e lá a gente, onde eu trabalho, tem bastante sistemas de manufatura, então isso aí não tem ainda como não ser num PC, né? Então, nesse ponto de vista, a gente ainda acaba tendo, mas agora de uma forma segregada, né? Joia. Perguntas, além de dizer que minha câmera não tá boa, você tem alguma pergunta aí para fazer? Manda uma pergunta aí Show de bola. pra gente. Manda brasa. Além de que minha câmera não tá nada boa. Qual é o perfil desse técnico de automação? Essa galera que tá chegando no mercado aí, qual é o perfil que ela tem que ter? O que você enxerga aí de diferente, de inovador? Tem um pouquinho de TI também no currículo?
Não sei se deu para escutar a pergunta, né, que foi feita, mas a pergunta é o que é o perfil do técnico, né, de TI precisa, de TI não, desculpa, de TA precisa ter para chegar nessa área aí que você está atuando. Ela foi assim cirúrgica no que tange a ter justamente essas competências de TI também hoje em dia, né? A gente fala muito que as linguagens de programação estão cada vez mais se aproximando, né, ao universo de TI, e para atuar para atuar trabalhando com uma tecnologia como essa, né, um PLC virtualizado, fatalmente você vai precisar, né, de conhecimentos relacionados à TI, né? Então não dá para saber como é que o Windows funciona, não saber, né, como que o Windows funciona, né, funções básicas ali do Windows, né, porque você vai estar interagindo com ele ali o tempo todo, entendeu? Você tem que ter muito mais TI hoje do que você tinha antigamente, né? Com certeza absolutíssima. Com certeza absoluta. Fora a parte de hardware também, né? Porque se antes você tinha só o PLC físico para você dar manutenção, somado aos dispositivos de campo, né? Hoje você tem um fator aí a mais, que é o PC propriamente dito. Então volta àquela história que a gente comentou. Memória, SSD, cabos flat ali, SATA, flat não, SATA ali pelo meio, memória, tira a memória, coloca a memória, processador. Volta aquele técnico de informática Raiz. volta tudo aquilo, entendeu? Sim. Então é necessário, acaba sendo necessário, né? Uhum. Se eu quiser entrar em contato com o André, como é que eu faço? Bom, LinkedIn, contatos profissionais hoje, o LinkedIn é bem interessante, então vocês podem me achar lá como André Carlos Santana, né? Provavelmente, enfim, vocês não devem ter dificuldade lá em me encontrar como André Carlos Santana. E é isso, contatos profissionais, acho que o LinkedIn é um bom meio, né, de comunicação. É um bom meio. Funciona bem. Eu tô tentando investir no LinkedIn, eu sou muito avesso embora eu tô aqui no YouTube, mas eu sou um pouco avesso nessa a rede social. Eu tô tentando aprender a mexer com o LinkedIn aí. Com o Instagram eu tô muito ruim ainda, não me adaptei não, mas o LinkedIn eu tô tentando ver se eu começo a mexer com o LinkedIn. Pois é, minha esposa é uma expert em LinkedIn. Eu também era meio resistente a LinkedIn, essas coisas meio, enfim. Mas essas redes sociais. Mas acabei tendo que... Essas modernidades. Mas acabei tendo que sucumbir a isso tudo. Depois, no futuro, eu tenho um plano de criar uma conta no Instagram, de repente, mais voltada para a área técnica, né? Para, enfim, dar suporte à galera, ajudar, fazer o mundo girar, né? Teve tanta gente que me deu a mão lá atrás, e por que não dar a mão hoje em dia para outras pessoas? Então, fica aí à disposição, né? Se tiver alguém que queira bater um papo, ou queira conhecer mais, dica, material, enfim, a gente se ajuda, né? Sempre. André, tradição do canal aqui, eu queria te pedir para você assinar a rolha aqui, autografar. Eu acho que show de bola. E agradecer aqui a presença. Acho que esse papo foi bastante interessante. A gente falou de uns temas pouco usual, que a gente não costuma ver na academia aí, né? Nas instituições de ensino. Normalmente não é comentado muito sobre PLC virtual, mas é um bom tema. E essa sua visão de quem está do outro lado, né? De quem está do lado da indústria lá, eu acho que é fundamental, né? Quebrar esse pouco um paradigma, porque senão... não, tudo funciona, tudo é lindo, mas às vezes quem está lá no chão de fábrica sofrendo percebe que não é bem assim, né? Tem seus perrengues, né? Que você passa bastante lá. Tem seus perrengues, meu amigo, tem seus perrengues. Então, bota a data de hoje, que dia é hoje? Hoje é 15. 15, isso. Excepcional data, essa data eu não posso esquecer, não. 15 do 25 também, né? Para poder ficar registrado. Isso aí. 15 do 1, 25. Deixa eu mostrar aqui pra turma. Mostra aí pra equipe. Ver se minha câmera tá funcionando ali. Aqui o autógrafo do homem. A data.
Caligrafia tá... Ah, não, mas aqui Tá na devendo, rolha é né? difícil, né? É. Ah, na rolha aqui é complicado de... É uma assinatura estilizada, né? É, E o Gran Reserva aqui, né? Um Carmené chileno. chileno. Show de bola. V9. Show de bola. Vamos pra cá? Ah, baixar mais um pouquinho. Show, foi esse vinho. André, muito obrigado mesmo. Acho que sua participação foi fundamental aqui, trazer um pouquinho. Acho que engrandeceu bastante o podcast aqui Bacana, bacana. na automação. Obrigado mesmo. Show de Valeu, bola. show de Valeu. bola, meu cara. Valeu, estamos Obrigado. às ordens aí. Para você que ficou até o final, obrigado. Se tiver uma sugestão, se você gostou do episódio aqui, compartilha, deixa esse like que vai ajudar a gente a crescer o canal e levar informação de automação para mais pessoas. Se tiver uma sugestão de tema, é só deixar no comentário também, entre em contato com a gente no LinkedIn, se inscreva no Instagram também nosso lá, pode entrar em contato com a gente pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo e-mail e a gente vai conversando. Gente, obrigado, tchau.